Então agora que eu já dei banho nos cogumelinhos, eu vou fazer janta. O Haruki, ele tá aqui assistindo desenho e o Tatsuki, ele tá ali estudando. Então eu vou lá fazer janta. Só que eu tô louca também pra te contar os babados. Então eu vou te contar enquanto eu faço janta, tá? Hoje eu vou fazer um ensopado de carne com legumes. Eu tenho aqui carne bovina, batata, cebola, cenoura e cogumelos. É uma delícia esse ensopado. Vende com certeza em lojas de produtos japoneses aí no Brasil, tá? Então é facinho de encontrar essa misturinha aqui, ó. Não é carê, tá? A forma de preparar, o modo de preparo é igual ao do carê, mas não é carê. O sabor é totalmente diferente. É hashi do bife. O hashi do bife geralmente é feito com a carne e a cebola só. Só que o Tatsuki, ele me disse que ele não gosta muito de ensopado só de carne. Ele prefere ensopado de carne com legumes. Então, eu adiciono legumes aqui para fazer o gostinho dele. Mas, na verdade, é só carne com cebola. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha tábua de cortar legumes. Vou pegar aqui minha tábua para começar. Eu preciso te contar o que aconteceu. Então, ontem eu fui pra praia com as crianças. O papai não foi porque ele estava trabalhando. Eu fui com uma amiga minha. Aí fomos eu, o Tatsuki, o Haruki, a minha amiga e a filhinha dela. Ela tem uma filhinha da mesma idade que o Haruki. A filhinha dela tem 3 anos. É um anjo a filhinha dela. É uma menina tão comportada. Aí eu peguei as crianças, peguei as boias de casa, que aqui tem um monte de boiarada, e falei, vamos lá, né? Porque ela me chamou e apesar de estar calor, eu tava meio assim, sabe? Meio que não com vontade de ir, porque eu sei que toda vez que eu vou sozinha com as crianças, tem caos. Porque quando meu marido ele tá junto, é um caos que a gente divide pros dois. Mas quando eu vou sozinha, fica tudo pra cima de mim. Então eu já tava com medo, sabe? Porque eu sei que eu vou, acontece alguma coisa. Aí tá. Aí a gente foi. Chegou lá na praia. Eu não sei nem como que eu vou falar isso. O Tatsuki, ele vai todo preparado pra entrar na água, né? Ele coloca boia. Ele coloca salva-vidas e ele vai com a cara e a coragem. E eu tô sempre olhando ele, porque a gente tem que vigiar muito bem as crianças, principalmente quando elas estão perto de água, porque é perigoso. A gente não pode desgrudar o zóio dela, sabe? Eu fico assim, com um zóio no Haruki, o outro zóio eu fico nele, sabe? Eu fico até vesga, porque eu fico olhando os dois ao mesmo tempo. Aí eu tava lá, ele tava na minha vista e ele pegou, sentou a bundinha dele na boia e entrou na água. Aqui no Japão tem muita água viva, então tem época certa para você poder ir. Você não pode ir no mês mais calor do Japão, que é agosto, na praia. Por quê? Porque enche de água viva, e água viva, se encosta na gente, queima a pele. Olha pra você ver a sorte. É o mês mais forte, mais calorão. Você não pode entrar na água por causa das condenadas. Mas tudo bem. E água-viva, elas gostam de ficar em lugares fundos. Então, o que acontece? Quando elas morrem, elas acabam sendo levadas para as partes rasas, que são as partes que a gente vai. Aí, nessa praia, tinha um monte de água-vivas mortas. Tá? Porque, como eu falei, elas ficam em lugares fundos. Como a gente tava na beiradinha, tava só a carcaça dela. Água-viva, você já viu uma água-viva? Ai, é tão bonitinha. Ela é assim, ó. Ela é desse tamanho aqui, tem pequenininha também, que é filhotinho. E tem umas grandonas, que são desse tamanho aqui, ó. Ó, chega a ser desse tamanho. Elas são transparentes. Parece, assim, uma geleinha. E é muito fofo, sabe? Só que ela é dura, ela é resistente. É igual, sabe, silicone que a mulherada coloca nos peitos.
Então, é assim, parece até uma prótese de silicone quando você vê. Eu não tenho silicone, mas eu já vi em filme, sabe? Essas próteses. Então, é assim. Então, você vê assim, você fica com vontade de tocar, porque é muito fofo, é muito bonito, assim, de ver. E tinha várias, assim, mortas, é claro, né? Porque se estivesse viva, o povo ia sair correndo, né? Aí tinha várias. Só que tudo bem, né? Porque, bom, a água-viva tá morta, né? Não vai fazer nada com você, né? O Tatsuki, ele me entra na água, ele sobe na boia e ele vai boiando, vai seguindo o fluxo. E tá, tudo bem, ele sempre faz isso, né? Ele tá com salva-vidas, ele tá com boia, ele usa até uma boinha no bracinho dele, sabe aquelas boinhas que a gente coloca aqui no sovaco? E ele foi naquela boia em forma de donuts, sabe aquela boia redondona que tem um buraco no meio? Ele se enfiou nesse buraco e foi nadando lá pro mar. Passou 2 minutos que ele começou a nadar, o bichinho me começa a berrar. E ele me começa a berrar muito alto mesmo, assim, aquele berro desesperador. E ele começa a berrar assim: mãe, socorro! Me ajuda! Eu vou morrer! Alguém me ajuda! E ele começou a gritar muito alto. E assim, como ainda é um pouquinho cedo para ir pra praia, porque a gente ainda não tá no verão, tá? A gente não tá no verãozão ainda. O que aconteceu? Não tinha ainda um salva-vidas lá. E ele começou a berrar muito alto e começou a assustar todo mundo, né? Porque tinha bastante gente na praia, apesar de não ser verão ainda. Porque, como eu falei, tá um calor muito forte aqui. Já tá um calor muito forte. Já passou dos 30 graus. Já tá com 35, 36 graus. Aí ele começou a berrar. Mãe, me ajuda, socorro, alguém me ajuda, alguém me acorde, eu vou morrer. Começou a gritar, assim, do nada. Ele entrou em desespero. Ele teve uma crise de pânico que eu nunca tinha visto até hoje. Ele sempre tem essas crises de ficar gritando, sabe? De dar, assim, um berro do nada. Mas dessa vez foi um berro, assim, que parecia que tinha vindo o grito dele, da alma dele. Aí eu assustei, né? Porque ele já tava, assim, lá num lugar já fundo, né? E ele começou a berrar. Eu falei, meu Deus, o menino subiu na boia e ele foi lá pro fundão. Aí ele começou a berrar porque, sabe o que aconteceu? Ele foi lá pra boia, no fundo, e parece que ele viu uma água-viva na água boiando. Eu acho que era água-viva, assim, morta, né? Provavelmente. Mas ele ficou com muito medo. Então ele percebeu que ele não podia descer da boia e ele entrou em desespero. Aí ele começou a berrar. E eu tava com o Haruki na boinha dele. E o Tatsuki, ele já tava num lugar muito fundo. Eu não ia poder largar o neném pra ir lá pegar ele, né? Buscar ele. A sorte é que a minha amiga que tava comigo, ela falou assim: ah, deixa comigo que eu vou lá pegar ele. Olha aqui a minha filha que eu vou lá pegar ele. Porque a filha dela é comportadinha, assim, sabe? Você fala assim, senta, a menina senta. Você fala, vem, a menina vem. Sabe? É um amor. Aí ela foi lá, porque essa minha amiga, ela faz natação, tá? Então, ela, tranquilo, ela nada, né? Ela falou, vai lá. Eu, assim, cagando, né? Eu cagando de medo, né? Porque o negócio é fundo, eu não sei nadar. Eu entrei em desespero. Eu falei, e agora? Meu filho vai pro beleléu, né? Aí ela falou, não, eu vou lá pegar ele. Agora que eu já cortei os legumes, sabe o que eu vou fazer? Você pode cozinhar também na água, tá? Mas eu não costumo cozinhar na água. Eu faço de uma forma mais prática. Eu cozinho os legumes a vapor. Eu uso um steamer e coloco no steamer e ponho no micro-ondas. Eu faço assim. Vou pegar aqui o meu steamer, que é bem mais prático, tá? Leva menos tempo. E os legumes, ele também fica melhor. Não perde muitos nutrientes. Porque você não vai colocar na água. A gente só coloca um pouquinho de água assim, né? Porque vai cozinhar a vapor. E vamos colocar no micro-ondas. Aí, essa minha amiga, ela foi lá e salvou o Tatsuki. Ela trouxe ele de volta pro lugar onde dá pé. Eu agradeci ela, fiquei olhando os dois, o meu neném e o neném dela, enquanto ela ia lá buscar. E, nossa, tudo bem. Mas eu pensei, nossa, se o meu marido ele tivesse aqui com a gente, ele ia poder pegar o Tatsuki, né? Ele ia poder buscar o Tatsuki de boa, né? Mas ainda bem que essa minha amiga, ela é bem ativa.
Então ela foi pegar sem problemas. Mas que deu um susto, deu. Eu falei, mas Tatsuki, por que você entrou em pânico? Ele, porque eu vi uma água-viva. Eu falei, mas tem água-viva em todo lugar. Ele, mas eu não sei, me deu pânico. Me deu pânico. Aí tá. Aí eu falei, bom, agora depois do susto, vamos, né, curtir um pouco. E a gente começou a curtir. Passou uns 10 minutos. Eu avisto um senhor assim, não é senhor, é um moço. Deve ter uns 30 e poucos anos, né? Não era velho, não, era moço. Uns 30 e poucos anos. Esse moço, eu na água com o neném, segurando a boinha do neném, ele chega até mim e começa a fazer uns gestos. Ele começa a fazer uns gestos, assim, olhando pra mim, só que ele não falava. Ele começou a fazer uns gestos, assim, que não dava pra entender o que ele estava querendo dizer. Sabe o mímico? O mímico, ele não fala. Só que ele tenta explicar para as pessoas o que ele quer fazendo mímicas. Só que o mímico, ele é muito bom. Porque o que ele faz, a gente já sabe o que ele está querendo dizer. Então, na hora, o que me veio na cabeça? Esse moço, ele provavelmente é surdo. E ele está querendo me dizer alguma coisa. E eu fiquei olhando para a cara dele, tentando decifrar o que ele estava falando. Aí ele começou a mexer as mãos, ele começou a bater as mãos e olhar pra minha cara. E eu não estava entendendo o que ele estava falando. Porque ele não falava, ele não se expressava. Ele só batia a mão. E eu fiquei, mas o que esse cara tá querendo me dizer? O que esse homem tá querendo, né? Aí a minha amiga, ela vem e ela fala assim, ó. Eu acho que ele tá querendo que salve o filho dele. Que eu olho pro lado, o filho dele tava numa boia e a boia tava lá nos cafundel do Judas. Tinha um menino gordinho assim, preso na boia e já era grande, tinha uns 12, 13 anos, porque ele era maior do que o Tatsuki. E aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido com o Tatsuki. Tinha ido lá pro fundão e o menino começou a cagar nas carças e querendo que salve ele. Aí o pai, eu não sei se ele não sabe nadar, ou se é porque ele não queria ir buscar o filho dele, salvar o filho dele, porque ele estava com uma menina pequena. Pequena, mas maior do que o Haruki, ela devia ter uns 5 anos. Ela estava sentada numa boia e ele estava segurando a boia. Aí esse menino mais velho dele estava com uma boia também redonda e tinha ido lá pro fundão. E provavelmente esse menino não sabia nadar. Então ele queria que eu, com o meu bebê, e fosse lá salvar o filho dele. Era isso que ele queria. Só que assim, se a gente parar pra pensar, ele veio pedir ajuda pra pessoa errada. Por quê? Porque eu não sei nadar. E eu tava com um bebê. Sabe? Por isso que eu falo, eu não sei se ele veio pedir pra mim porque ele pensou assim, essa daí vai me ajudar, essa daí tem cara de boazinha, mas quem vê cara não vê coração. Não que eu não quisesse ajudar, não que eu não quisesse ajudar, sabe? Mas é porque eu tava com o meu neném. E segundo, eu não sei nadar. E terceiro também porque eu tenho medo. Eu tenho medo de mar. Eu tenho medo de profundidade. Aí, a minha amiga, olha pra você ver. Deixa eu só, já acabou aqui o tempinho, vou colocar mais 3 minutos. Aí, a minha amiga, ela falou assim, ó, eu acho que ele tá querendo que você vá lá salvar o filho dele. Eu falei, minha filha, mas ele foi pedir pra pessoa errada, porque eu não sei nadar. E eu tô com meu neném aqui. Ela falou assim, então eu vou lá salvar. Eu falei, oxe, parabéns. Essa mulher merece um Globo de Ouro. E ela falou assim, ó, olha pra mim, minha filha, de novo, que eu vou lá salvar o filho dele. Aí tá, ela foi lá salvar o filho dele. Aí ela volta com o menino na boia também, o menino tava atolado na boia. E eu devolvo a filha dela. Aí ela falou assim, então, aquele moço lá, ele tava fazendo mímica pra você porque ele não fala japonês. Ele é chinês. Aí ela foi lá, salvou o menino. Eu falei, meu Deus, garota, você é demais. Pera aí, antes de colocar a cebola, eu vou colocar minha carne pra fritar. A gente vai fritar a carne, tá? Depois a cebola e depois o cogumelo.
Eu falei, garota, você é demais. Porque ela salvou o meu filho e salvou o filho de um desconhecido no mesmo dia. Olha pra você ver o caos, né? Enquanto eu não tinha salvado ninguém. Não por falta de vontade, né? Porque vontade é o que eu mais tenho de salvar os outros na vida. O problema é que não adianta você ter vontade. Você tem que ter técnica para poder salvar os outros. E eu não tenho técnica para salvar ninguém. Aí, tá. Eu falei, meu Deus, né? Ó, eu vou colocar um pouquinho de alho. Saiu muito. Ignora. Um pouquinho de alho. Aqui, ó. Antes de fritar a carne, eu gosto de desfiar ela. Por quê? Porque as minhas crianças, elas têm mania de colocar pedaços muito grandes na boca. Então, eu fico um pouco com medo, eu gosto de desfiar a carne antes. Ó, então, eu vou desfiar a carne, eu pego com um garfinho e eu também pego com uma luvinha. Deixa eu pegar minha luvinha aqui. Eu tenho a minha luvinha aqui. Aqui, ó. Aí, aconteceu isso, né? Eu fiquei, nossa, eu gostaria muito de ter ajudado a salvar o filho dele, mas eu não conseguiria salvar nem o meu filho. Como que eu ia salvar o filho dele? Não consegui salvar nem o meu. E tinha um monte de gente na praia, não sei porque que ele foi pedir pra mim. Aí, tá. Eu falei, bom, gente, a gente já passou o susto, já aconteceu o caos, que já tinha que ter acontecido hoje, né? Então, vamos viver a nossa vida agora, né? Vamos aproveitar um pouquinho a praia, vamos descansar um pouquinho a mente, porque a gente já passou susto demais, né? Ainda bem que eu não sou cardíaca, porque senão eu já tinha ido também pro Beleléu. Aí tá, a gente começou a curtir a praia. Quando o Tatsuki, depois que ele foi salvo pela minha amiga, porque ele estava cagando de medo das águas-vivas, ele percebeu que aquele bichinho já não fazia nada de mal para ele. O que ele começou a fazer? Ele começou a caçar água-viva, porque tinha várias, né? Já estavam todas mortas, né? Claro. Aí ele começou a caçar. Haruki, desce da mesa, filho. Isso. Aí ele começou a caçar as águas-vivas e começou a enterrar elas. Eu falei, Fih, o que você tá fazendo? Ele falou assim, eu tô fazendo sepultamento, já que elas morreram. Eu falei, beleza, né? Menino bonzinho, né? Tá tendo empatia com a água-viva, né? Aí ele começou a enterrar as águas-vivas, né? E eu deixei ele lá, né? Brincando, todo felizinho. Só que, passou um tempo, sabe aquelas... como que chama? Aquelas pazinhas que a gente usa pra cavar areia de brinquedo. Eu tinha levado umas pazinhas pro Haruki brincar na areia. Que eu vejo o Tatsuki, ele pegou aquela pazinha e ele começou a socar na água-viva. Tava sapecando a água-viva, assim, ó. Tom, batendo nela, né? Eu falei, filho do céu, o que você tá fazendo? Você tá maltratando? Mas você não falou que ia fazer sepultamento? Ah, mas ela já morreu mesmo, né, mãe? Eu falei, não é assim. Tem que ter respeito pelos bichinhos. Não pode dar cacetada na água-viva assim, não. Aí eu fui lá e chamei a atenção dele. Falei, não, se você quiser fazer o sepultamento delas, você pode. Mas você não pode ficar aqui esquartejando as águas-vivas assim. Isso é feio, isso é falta de respeito. Aí ele, tá bom. Aí ele parou, sabe? Só que depois que eu comecei a olhar a minha volta, eu comecei a ver que as outras pessoas que estavam lá na praia, principalmente as crianças, elas estavam fazendo a mesma coisa. Elas estavam encontrando água-viva e estavam socando água-viva. Tinha gente que eu vi lá furando água-viva, tinha gente que eu vi lá sentando na água-viva, tinha gente que eu vi lá pisando na água-viva, tinha gente que eu vi lá brincando de socar água-viva um no outro. Eu falei, gente, como que pode o ser humano ser tão cruel? Eu lá xingando meu filho porque não podia esquartejar água-viva e eu tô vendo um monte de gente fazendo a mesma coisa.
Porque a água-viva, como eu falei, ela chama muita atenção. Parece uma geleinha, sabe? Você fica com vontade de pegar mesmo, você fica com vontade. Mas eu falei, gente, isso é crueldade. Aí tá. Passando isso, essa cena de terror, o que aconteceu? Passou uns 20 minutos, eu lá com o Haruki. O Tatsuki, ele chega perto de mim e fala assim, ó: mãe, a bola de praia, ela tá indo embora. Eu falei assim, como que é, meu filho? Ele falou, a nossa bola de praia, ela se foi. Que eu olho, a minha bola de praia, eu tinha levado uma bola de praia assim, ó, desse tamanho aqui, linda, maravilhosa, que é uma bola de praia que o Tatsuki, ele me encheu o saco pra comprar, porque eu não queria nem comprar. Ele, não, mãe, mas eu quero uma bola de praia, essas bolas que você coloca ar e brinca com ela na água. Ele, mãe, mas eu quero uma bola de praia que não sei o que. E ele encheu o saco. E eu fui lá e comprei a bola de praia pra ele. Aí ele fala assim, mãe, a bola de praia se foi. Que eu olho, a bola de praia, ela entrou no mar e ela começou a ir embora. Foi pro fundão, começou a ir e foi embora. Ele, mas eu não sabia que ela ia lá pro fundão. Eu falei, como que você não sabia de uma coisa dessas? Tudo que entra no mar vai embora. Eu tô colocando aqui a toalhinha para enxugar a gordura da carne, porque quando a gente frita a carne, sai a gordura, sai líquido, né? Então, essa gordura, se a gente não enxugar, ela entra na nossa receita, ela entra na nossa comida, né? E quando a gente come, essa gordura vai pro nosso corpinho, né? Então, eu sempre tiro. Aí tá, que eu olho, a minha bola de praia, ela tava assim, 1 quilômetro de distância da gente. Aí, por uma obra do destino, acho que foi coisa de Deus, né? Deus falou assim, ai, coitada da Lilica, né? Ela nem queria comprar essa bola, coitada, comprou essa bola, então vamos dar um desconto pra ela. Aí Deus ajudou, e essa bola, ela parou em uma pedra, porque aqui no Japão tem muito quebra-onda. Aqui no Japão, as praias, nenhuma praia tem onda. Por quê? Porque aqui tem quebra-ondas. Para evitar que a água, através de um terremoto, aquela água saia do mar e atinja, né, a gente, a comunidade. Então tem muito quebra-onda. Por isso que aqui no Japão as praias não têm ondas, para segurança. Então tinha vários quebra-ondas assim. E a bola, ela parou justamente em um lugar que tinha quebra-onda e ela ficou ali, ó, dançando. Porque ela parou ali e ela empacou. Ou seja, ela não ia mais pro fundo. Porque ela bateu ali no quebra-onda e ela ficou presa ali. Ai, meu Deus do céu, que eu olhei, eu falei, ai, pior do que você ver uma coisa que tá indo embora, é você ver uma coisa que tá indo embora e que tá ali na sua cara e você não pode pegar. Agora eu vou colocar a cebola e os cogumelos, tá? Aí a bola, ela tava em um lugar que não dava pra pegar, mas a gente ficava olhando ela. Aí a minha amiga falou assim, ó, eu queria muito ir lá pegar a bola pra você, mas eu acho que nem eu sou capaz de pegar, porque tá em um lugar fundo. Eu falei, não pode deixar, não se preocupa, tá? A gente vai dar um jeito, eu vou colocar a minha cabeça aqui pra funcionar, porque a minha cabeça não é só pra segurar meu corpo, a gente vai dar um jeito, eu vou pensar em alguma coisa. Aí, o que passou pela minha cabeça? Eu vou te contar o que passou pela minha cabeça. Eu tava com o Haruki, então eu não podia largar ele pra ir buscar a bola. E ela tava num lugar muito fundo. Eu tenho medo de mar. Eu tenho medo de muitas coisas, né? Você já deve ter percebido. Eu tenho medo de mar. E tava fundo. Eu falei, não tem condição. Também eu não sei nadar, né? Vai que eu vou lá pegar a bola e eu morro. Né? Morro e acaba a bola e acaba eu também. Eu falei, ó, a gente tem que pensar em uma coisa. E o que eu pensei foi... Eu pensei o seguinte... Essa praia tá cheia de gente. A minha missão vai ser encontrar um homem macho, né? Peitudo, musculoso, que tem as coxas grossas igual de uma rã, pra pedir pra ele ir lá buscar a minha bola. Porque se meu marido ele tivesse ido junto,
ele teria ido buscar essa bola num piscar de olhos, sem problemas. Para ele não seria problema nenhum. Só que para eu ir buscar essa bola ia ser um sacrifício, né? Porque eu não sei nadar, eu tenho medo de mar, eu tenho medo de profundidade, eu tenho um bebê. Para mim não ia ter como eu pegar essa bola. Então eu fui à caça de um homem musculoso, né? Porque eu falei, a praia sempre vai ter alguém aqui, né? Que vai pra academia, que quer mostrar o corpite. Eu preciso encontrar alguém jovem que tenha fôlego para ir buscar essa bola. Aí eu falei pra ela, né? Eu falei, vamos caçar um homem aqui. Vamos caçar um homem forte aqui pra pegar a bola pra gente. Aí tá. Eu comecei a procurar e eu não tava encontrando. Sabe? Porque só tinha véio na praia, né? Aí eu tava andando, encontrei um velho, falei, esse daí tá barrigudo, não vou mandar o coitado ir, porque senão ele vai morrer, né? No caminho, falei, não pode, né? Aí eu comecei a andar mais um pouquinho, aí de longe, assim, bem de longe, eu avistei 3 garotões. 3 meninos jovens, musculosos, com a coxa grossa igual de uma rã, com o cabelo engomadinho, parecia os integrantes do BTS. Eu falei, pronto, é eles. Eu falei pra minha amiga, ó, aquele tá lá, ó. O ataque tá aquele lá. O alvo é aquilo lá. A gente vai ter que pedir pra aqueles lá. Pra aqueles meninos lá ir buscar a bola. Porque eles estão em 3. São jovens, são fortes. Tá? Pra eles não vai ser nada. Em 5 minutos eles pegam aquela bola lá e voltam pra cá. Né? E outra, como tem 3, mesmo que um fale que não vai pegar, tem mais 2. E sempre assim, quando a gente tá em turminha, sempre vai ter um que vai querer se mostrar pro outro. Então eu falei, é melhor que tem 3, porque pelo menos um ali com certeza vai aceitar pegar a bola, pra, né, pagar de garotão. Aí tá, eu fui lá, na cara e na coragem, né, porque eu falei pra eles, não vai ser difícil. Não vai ser difícil mesmo, em 5 minutos eles pegam aquela bola lá. Aí eu cheguei lá, e eu falei assim, eu já fui igual o cachorrinho, né, já fui com o rabinho entre as pernas, né. Aí eu falei assim pra eles, ó... Sabe aquela bola de praia que tá lá? Que tá ali sambando na nossa cara? Que ficou presa ali? No quebra-ondas? Então, eu gostaria de saber se alguém, assim, teria a coragem de buscar ela pra mim. Porque eu não sei nadar e eu tô com um bebê aqui. Nisso que eu falei, vamos dizer, tinha um lá que tava lá, né? Que vamos dizer, que eu devo achar que é o líder. Ele falou assim, ó, não vai dar pra pegar, não. Eu pensei assim, né, mas por quê? O cara é jovem, forte, peitudo, ele tinha aquele peito, sabe, de quem ia pra academia, igual aqueles bonecos de borracha. Tinha colchão também, sabe? Tinha a vida inteira pela frente. Falei pra ele, se não piscar de olhos, ele ia pegar. Ele falou assim, não dá pra pegar porque eu não tenho boia. Nesse momento, a minha amiga que ela tava atrás de mim, ela falou assim, ah, eu tenho a boia, eu te empresto. Eu te empresto a minha boia. Aí, bom, ele viu que já tinha boia, então não tinha mais desculpa pra ele não ir pegar a bola. Ah, mas aqui é fundo. Ele falou desse jeito. Ah, mas aqui é fundo. Eu falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo com essa juventude de hoje? Os meninos de hoje forte, daquele jeito, tudo bunda mole. Hein? Eu falei, eu devia ter pedido pro tiozão barrigudo lá. Tiozão barrigudo não ia me negar, mas é que eu fiquei preocupada. Eu falei, vai que eu peço pra ele pegar a bola, o coitado morre no caminho. Aí ele, mas aqui não dá. Acho que ele tava com medo de atrapalhar o cabelinho dele, que ele tava com o cabelinho lambido igual, parecia que tinha sido lambido por uma vaca, né? Todo estiloso, né? Todo bonitinho, bonequinho, não sei porque que vai de maquiagem na praia, mas tudo bem, né? Eu também não julgo. Mas eu só queria que ele pegasse a bola. Aí tá, ele falou, que não vai dar pra pegar. Aí tinha um outro menino que tava do lado dele, que também parecia um modelo. Ele falou assim, também, não vai dar pra pegar não, sabe? Não vai dar, me desculpa. Aí, tá bom, né? Fazer o quê, né? Não vou ficar com raiva porque ele não quis pegar, né? Beleza. Aí, o terceiro era um magrelinho dentuço que tava lá entre eles. Não sei o que o magrelinho tava fazendo entre lá, né? Aí ele falou assim, Itemioka, que significa, eu vou tentar ir lá. Quando ele falou isso, eu falei assim, eu já vou agradecer ele antes que ele mude de ideia. Porque quando a pessoa fala que vai fazer uma coisa e a gente agradece, a pessoa depois ela fica com vergonha de falar que não vai fazer, né? Então, assim que ele falou que ia tentar pegar, eu já agradeci ele. Aí, filho, você quer? Tó. Tá, isso, meu amor. Aí, quando ele falou que ia pegar, eu falei, nossa, muito obrigada. Eu te empresto a boia.
porque a minha amiga ela falou que ela ia emprestar a boia se precisasse da boia, porque com boia é muito melhor, porque daí não cansa, né? Você não precisa ter o trabalho de nadar, é só você se enfiar na boia e deixar a água te levar, sabe? Você finge que você é um cocô e você vai boiando. Aí tá. Aí ela falou, eu empresto a boia. Aí ele falou, então eu vou lá pegar. Nisso, a filha dela, eu não sei, deu um ataque na menina, sabe que, eu não sei o nome disso, sabe aquela criança que não gosta de emprestar as coisas? Que ela falou que ia emprestar a boia, a menina ficou assim, não, essa boia é minha, não, é minha boia. A minha vontade, ó, te juro, era de pegar a cabeça dessa menina e enfiar na areia. É brincadeira, viu? Eu tô brincando, viu? Não, eu já tô falando que é brincadeira, porque senão os outros vão me chamar de psicopata. Porque assim, a menina começou a dar uma crise que ela não queria emprestar a bola. Aí eu falei pra ela, olha querida, é só um pouquinho, a bola vai voltar. A gente só vai pegar essa bola emprestada pra pegar a bolinha aqui da tia. E assim que pegar a bola eu te devolvo. Aí tá. Ela compreendeu. Não sei se eu que tenho o dom de convencer as pessoas ou se ela que é boazinha demais, mas ela entendeu. E olha aqui, deixa eu falar, ó, aqui ó, cozinhou a vapor, ó. Lindo e maravilhoso. Eu só vou pegar aqui um coador pra coar os meus legumes. Deixa eu pegar aqui. Aí, a minha amiga emprestou a boia dela, que é uma boia grande, redonda. O magrelinho, ele se enfiou na boia e ele foi boiando. Foi boiando até o encontro da bola de praia. Aí, ele foi lá, pegou a bola e ele começou a voltar com a bola na mão. Nisso, os dois dondocos que ficaram lá na areia, o que eles fizeram? Ao invés deles irem ajudar o menino que estava voltando com a boia, sei lá, às vezes puxando a boia, né? Porque puxar a boia também ajuda a vir mais rápido. O que eles fizeram? Eles pegaram o celular e começaram a filmar e dar risada. O que acontece muito hoje em dia, sabe? Uma coisa que eu vivo falando pro meu filho, se você vê uma pessoa em perigo, se você vê uma pessoa que está precisando de ajuda, ajude imediatamente. Porque hoje em dia tem pessoas de dois tipos. Tem a pessoa que vê uma outra pessoa em apuros e ela rapidamente vai ajudar. E tem o tipo de pessoa que simplesmente pega o celular e começa a filmar. Então eu falei pro meu filho, não seja essa pessoa. Se você vê alguém passando apuros, faça igual a mamãe, ajuda. Ó, precisa de 500 ml de água, tá? Pra colocar no nosso ensopado. Então eu vou ferver aqui 500 ml de água. Deveria ter fervido antes, né? Mas eu comecei a me empolgar aqui na conversa e esqueci de ferver. Então eu vou ferver aqui. Aí depois que eu coloco o legumes e a carne, eu coloco a água e coloco aqui, ó, a misturinha do beef stew, que é igual o carê também, ó, pode ver. O gosto é totalmente diferente, tá? Mas a aparência é igualzinha. Então assim que ferver a água, eu vou jogar água e vou jogar aqui. Aí eles começaram a filmar e dar risada do menino. Eu fiquei com o coração, né, partido, né? Porque eu falei, poxa, eles poderiam ir ajudar esse menino que tá ali ajudando o próximo, no caso eu, mas não por ser eu, tá? Podia estar ajudando qualquer outra pessoa. E eles simplesmente pegaram o celular e começaram a filmar e dar risada da cara dele, sabe? Mas tudo bem. Aí o menino voltou com a bola, entregou a bola pra gente, eu agradeci de joelho, sabe? Eu quase engoli areia porque eu me curvei até o pé pra agradecer o menino, porque eu sou assim, sabe? Se a pessoa ela faz alguma coisa pra mim, eu me curvo até o pé, sabe? Eu beijo o chão. Aí tá, eu me curvei até ele, falei, Tatsuki, você também vai ter que pedir obrigado, vai ter que falar obrigado pra ele. Ele, mas não fui eu que derrubei a bola. Eu falei, não interessa, a bola é nossa, e ele fez um favor de trazer essa bola de volta pra gente. Então, a gente tem que ser grato e tem que ir lá agradecer a ele, demonstrar gratidão. Aí tá, ele foi lá e também disse muito obrigado. E a gente pegou a bola e voltou. Mas antes disso, antes de eu voltar, eu pensei, nossa, ele foi tão legal, né? Eu vou pagar pelo menos o estacionamento do carro dele, né? Sim, né? Como gratidão. Aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, você veio de carro? Ele falou assim, não, porque eu moro aqui do lado, então eu vim andando a pé. Eu falei, porque eu queria pagar o seu estacionamento. Ele, não precisa não, sabe? Pra mim não foi nada. Eu falei, nossa, mas muito obrigada, viu? Eu tô muito agradecida, porque é uma coisa que eu não ia conseguir fazer. Tá, então você me ajudou. Ele, tudo bem. E assim, a gente conseguiu pegar a bola. E a lição que a gente aprende com isso é que se a gente vê uma pessoa em apuros, a gente tem realmente que ajudar. Aí eu expliquei também pro Tatsuki
que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas coisas, principalmente quando a gente vai pra praia. Se você for pra praia, deixa as coisas bem longe da onde começa a água bater, deixa assim na areia, bem em cima, pra não voar, pra ir pro mar. Porque depois que entra no mar, já era. E se acontece de entrar também, é melhor que você deixar a bola aí do que você tentar lá pegar, porque você pode se afogar e morrer. Tá? E se tem também uma criança que tá lá indo pro fundão do mar e você fala, não, é meu filho, eu vou ter que ajudar. Uma coisa que eu falo, não vá de jeito nenhum ajudar sem uma boia. Você precisa de uma boia. Ah, mas eu sei nadar. Não interessa se você sabe nadar. Até pessoas que sabem nadar podem se afogar com o fluxo da água. Então, mesmo que você saiba nadar, mesmo que você seja um ótimo nadador, use a boia para salvar se seu filho ele se perder no mar ou qualquer outra pessoa. Acontece muito, não só aqui no Japão, mas no mundo inteiro, de o filho cair, a pessoa simplesmente na hora do impulso se jogar no mar e acabar morrendo os dois. Mas olha aqui, ó, eu terminei e tá com uma cara super saborosa, ensopado de carne com legumes. Então, enquanto a minha câmera esfriava, eu fiz aqui a saladinha. O papai, ele tá trabalhando, mas eu geralmente deixo o pratinho dele de salada pronto. Aqui é tofu. Tofu é soja. Só vou colocar um pouquinho de shoyu, que a gente geralmente come com o shoyu. Coloca bem pouquinho. Ó, que fica uma delícia. Eu já fiz aqui o pratinho dos meninos. Esse daqui é o pratinho do Haruki. E esse daqui é o pratinho do Tatsuki. Tá pronto, Haruki. Seu papazinho tá pronto. Deixa a mamãe pegar o seu babadorzinho pra você não sujar toda a sua roupinha. Deixa eu pegar o babadorzinho dele. Esse babadorzinho aqui salva a minha vida. Porque sem isso, ele derruba toda a comida na roupinha dele. Vamos colocar aqui o seu babadorzinho. Apesar que mesmo com o babador ele fica imundo. Mas só que com o babador dá uma maneirada. Cuidado que tá quente, filho. Tá quente, acabou de fazer, tá saindo até fumaça. Tá gostoso? Tá gostoso, papá? Ensopado? Tá com a boca cheia aqui. Então, deixa eu ir lá pegar o pratinho do Tatsuki. Tatsuki, onde é que tá, ó? Deixa eu aqui desligar a televisão e preparar o meu pratinho também. Deixa eu pegar aqui, desligar a televisão. E agora eu vou fazer o meu pratinho. Faz aí na sua casa, porque, como eu falei, vende em qualquer loja de produtos japoneses, tá? E se depender, vende também em mercado normal, porque todo mercado tem às vezes uma ala de produtos estrangeiros, sabe? Que vende produtos que não são do Brasil. Às vezes coreanos, às vezes japoneses. Porque o Brasil hoje ele tem uma culinária bem diversificada, não é mais só a culinária brasileira. O brasileiro agora ele tá comendo bastante comidas diferentes. Olha que delícia. Olha. Aqui, ó, o cardápio do Brasil também, ele inovou bastante. Principalmente a forma como o brasileiro ele vê a comida hoje, como ele cozinha hoje. Ele cozinha muito com mais amor, com mais experiência. Na época que eu vivi no Brasil, a gente nem falava muito em culinária estrangeira. A gente não via muitas pessoas cozinhando. Depois que saiu o programa MasterChef, parece que mudou bastante, positivamente, né? Graças a Deus, o modo que as pessoas passaram a ver a cozinha. Então, esse aqui é o meu pratinho, esse aqui é a minha saladinha.
Deixa eu pegar só a minha bandejinha aqui, ó. Olha. E colocar aqui. Opa, tomatinho. Não foge, não. Pegar aqui uma colher. E o hashi. E tá pronto. Deixa eu ir lá. Tcharam. Tá comendo tudo, meu amor? Mamãe falou que você ia se sujar todinho, hein? E não é que eu tava certa? Olha o estado da boquinha dele. Mas ele tá comendo com gosto. É. A boquinha a gente limpa depois, não tem problema. Pode se sujar à vontade. O importante é você comer tudinho, se alimentar. Ah, filho, não come com a mão não, come com a colher. Mamãe já falou que não pode comer com a mãozinha. É. Danadinho. Come com a colher, tá bom? E olha aqui. Que delícia. É de dar água na boca, ó. Tá servido? Ó, deixa eu provar se tá bom. Maravilhoso. Então, eu vou encerrando por aqui. Mas se você tiver alguma coisinha que gostaria de me contar, ou alguma sugestão de vídeo, é só falar. E nos vemos no próximo vlog. Até mais. Não, hoje. Oxi. Eu catar. Achando a não gostei. Vou segurar hoje. Vou catar.